E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um lugar, tantos lugares que nós fomos, né? E tantos lugares sagrados, abençoados. E o lugar de hoje que a gente vai compartilhar um pouquinho é um lugar bem conhecido, que é Lourdes, né? O Santuário de Lourdes, lá na França, que nós tivemos oportunidade também de conhecer e de sentir a, a energia pura desse local tão sagrado. E lá em Lourdes, a gente teve a oportunidade de ir mais de uma vez, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da visita que a gente fez num sábado. A cidade estava cheia, o santuário também tinha bastante gente. E logo que a gente entrou, nós subimos uma rampa e fomos numa igreja que é o santuário, não, é a Basílica da Imaculada Conceição. E lá na Basílica a gente passou por vários locais e um deles era um local dedicado a Bernadette, onde tinha relíquias dela, né? E do lado desse santuário tinha uma sacada, na verdade do lado do espacinho, né, que estava reservado ali para Bernadette, tinha uma sacadinha, porque essa basílica fica bem no alto, e a gente podia observar o santuário, uma vista muito bonita do santuário. Boa tarde, Rita. Seja bem-vinda. E, e aí a nossa partilha vai começar daí, mas antes eu vou chamar a nossa irmã amada Cleide e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o que aconteceu juntas. Tá certo. Cleide, onde está você? Você está me vendo, Cleide? Alguém está vendo a Cleide? Porque eu não estou vendo. Eu aceitei, mas não. Será que se você sair e entrar de novo, Cleide, e pedir para participar de novo? Você está me vendo? Então, eu já aceitei. Acho que você vai ter que. Tenta sair e entrar. Mas eu aceitei, viu, Clê? Tenta sair e entrar de novo e aí pedir uma nova solicitação. Estranho. Deixa eu olhar de novo aqui, mas não tem ninguém. Vou tentar, ó, tá seu nome aí de novo. Vamos ver, apareceu. Vamos tentar outra vez. Ah, agora acho que vai. Vira o. Olá, Ai, que boa bom! Eu tarde. tentei, você não entrava. Tudo bem, que bom que deu Estava certo. querendo aparecer aqui. Você queria ficar escondida. Não Boa pode. tarde, amada. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Clê, tudo bem? Então, continuando, né? Continuando. Comentando sobre Lourdes. Lourdes, para mim, foi um dos locais que me tocou demais, foi muito especial. Eu já me vi em Lourdes há muitos anos atrás, né? Já me via lá na gruta. Então, estar lá foi muito especial. Depois que nós estivemos na sacada, né? No sábado, da Sim. peregrinação, nós demos a volta, tá? Tinha muitos movimentos acontecendo Então, lá dentro do santuário. é que, só antes um pouquinho, então, de lá da sacadinha, que estava ali do lado, a gente conseguiu enxergar lá embaixo uma imagem de Bernadette do lado do rio, e é onde ela estava observando a gruta de Lourdes, né? Então, quando tinha as aparições, era ali, né, naquele local que ela ficava, perto do rio, e vendo a né? Sim, E aí nós olhamos, né, e falamos, ai, sentimos juntas, vamos até lá, né? E aí a gente saiu, e aí você continua daí, então. tá bom. Então, e quando nós demos a volta para poder chegar até a imagem de Bernadette, que estava do outro lado do rio, né, dizem que foi do outro lado do rio que ela avistou a Virgem, né, que ela conversava com a Virgem. Então, nós no caminho, tinha muitas pessoas, muitas coisas acontecendo, muitos movimentos. E um deles, de repente, me chamou a atenção, porque eu já estava, na verdade, há algumas horas atrás, eu já estava sentindo muita presença de Mariani, né? Ela já estava muito presente, e eu não sei nem se eu comentei com alguém isso, nossa, ela está bem presente. E quando nós passamos, que eu olhei, eu vi em cima do andor a imagem dela, eu olhei e falei, é Mariani, as meninas ficaram, Sim, nossa, aonde? Onde, né? Porque tinham muitos movimentos, muitas pessoas, tinha algumas pessoas com roupas típicas, era uma homenagem a ela, né? De alguma forma. E eu me lembro que nós paramos ali para avistar, mas estava longe, não tinha nem como chegar naquele momento mais perto. E uma das moças que estava carregando o andor, ela estava em lágrimas, ela estava muito emocionada, né? Então isso faz até a gente lembrar, né? Pensar o quanto ela toca a todos nós, né? Nem todas, todos nós. O quanto ela nos toca, o quanto a presença dela é sentida, né? sim, E o quanto, embora a gente não precise de nada disso, né? De avistar, de vez em quando isso nos é dado como uma graça, né? Para dizer assim, estou aqui, né? Você está no lugar certo, sim, você sim. está no Muito momento bonito. certo, você está fazendo a vontade da Virgem, né? No caso, então é uma confirmação desse caminho, né? Confirmação de estarmos juntas, estarmos dentro da vontade maior, da vontade da Virgem. Foi isso mesmo. E tem mais algo que aconteceu logo em seguida, porque nós fomos chamadas pela imagem a princípio pela Sim, imagem de Bernadette, né? Então nós fomos para o outro lado do rio, atravessamos a ponte e fomos para o outro lado do rio para estar ali perto da imagem de Bernadette. E ali nós ficamos sentadas observando o rio, e tinha um campo de muita paz. E nós sim, ficamos contemplando tudo aquilo porque é muito belo, né? E foi sendo sentido, né, uma outra energia, né, como se tivesse um outro campo naquele momento ali, né, um outro local. Então é como foi nesses momentos mesmo. a gente parece que não enxerga mais nada, né? Você fica ali em contemplação mesmo de toda aquela graça, né? Que é invisível aos olhos. E estávamos ali. Eu lembro que a Val estava muito próxima de mim, né? E a Val também parou e a Val ficou ali no momento dela, vivenciando um momento dela também muito especial, sentindo também toda essa energia. E, e ficamos sentadas por um tempo ali contemplando. E alguém me chamou para algo, né, que estava acontecendo. Alguém me chamou
E eu lembro que eu ainda meio sem saber o que estava acontecendo, eu fui, mas retornei muito rápido, né? Porque eu queria continuar naquele local. E ali eu fiquei. E quando eu retornei, eu lembro que eu olhei para o céu e o céu estava diferente, estava bem diferente. Então tinha uma luminosidade diferente, é como se as nuvens estivessem abertas naquele momento. Então foi uma imagem para mim muito inesquecível. Eu fiquei pensando, será que as pessoas também estão vendo? E quando eu me dei conta, tinham muitas moças ajoelhadas naquele momento, né? E eu pensei, é a Virgem, é a Mãe, né? Então eu fiquei ali naquele momento, sentindo aquela energia e ao mesmo tempo querendo registrar aquilo de alguma maneira, mas tem coisas que são registradas somente dentro de nós mesmos, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, quando eu vi que estava fechando novamente as nuvens e que estava, de certa forma, voltando ao normal do céu naquele momento, eu tirei uma foto, tirei algumas fotos, né? E continuei ali, né? Pensando, será que as pessoas viram? Será que, né? E as fotos saiu a luz, uma luz totalmente diferente. Então o local estava totalmente iluminado pela graça da mãe. Então foi assim um presente, né? Como eu falei, a gente não precisa, mas é como se isso fosse nos concedido, né? Para dizer que estamos no caminho certo, né? Que estamos dentro da vontade da mãe e que todos, através de cada passo nosso, todo um grupo, né? Todos que estão ligados de alguma maneira também estão recebendo todas essas graças. É muito, É isso. é muito lindo, né? Muitas graças mesmo lá em tantos lugares, mas lá em Lourdes também. E essa foi uma delas que marcou bastante. A gente estava junta, né? Então foi bem bonito, né? E bem, se pode falar em comoção, alguma coisa assim, marcou, né? Marcou, foi um dos pontos que marcou dentro Sim, dessa peregrinação. Então, é só graças mesmo, né? sim. E, e agradeço também pela sua partilha